Glory to Jesus. No vídeo de hoje, você vai conhecer 4 pastores africanos que usavam o nome de Deus para fazer coisas terríveis e que hoje estão apodrecendo na prisão. Hoje, Paul Mackenzie é considerado um dos pastores mais bizarros que já existiram, e você vai saber por quê. Em 2003, o queniano Paul fundou a Igreja Internacional de Boas Novas. As pregações e ensinamentos dele foram sempre radicais. Ele dizia ser um mensageiro enviado por Deus e afirmava que poderia falar diretamente com Deus. Isso fez ele acumular um número considerável de seguidores. Ele proibia seus seguidores ter acesso a coisas modernas, como ter celular, transferência de dinheiro por via digitais, educação formal nas escolas, até colocar peruca era um grave pecado. E outra coisa, quando alguém ficava doente, era proibido ir ao centro de saúde, ou mesmo tomar medicamentos. Segundo ele, nada disso estava nas escrituras, por isso não poderiam ser consideradas coisas de Deus. Devido a isso, várias crianças morreram. Paul, junto com a sua falecida esposa, enfrentaram diversas acusações relacionadas à igreja. Mesmo assim, ele nunca parou. Ele sempre conseguia escapar por supostamente não haver evidências suficientes para condená-lo. Após outra detenção em 2019, Paul fez uma lavagem cerebral nos seus seguidores, fazendo com que eles acreditassem em uma história escatológica sobre o fim dos tempos. Ele instaurou um jejum extremo aos fiéis. E esse não era um jejum qualquer. Ele fez os seus seguidores a jejuarem até a morte, para supostamente se encontrarem com Jesus. Infelizmente, muitas pessoas foram vítimas deste charlatão, especialmente crianças. A polícia do Quênia, quando soube do caso, iniciou uma grande operação investigativa. Logo de cara foram encontrados 70 corpos enterrados nas proximidades de onde eram realizados os cultos e as pregações. E o número não parou de subir. Paul foi levado sob custódia policial, enquanto o processo de exumação dos corpos continuava. Em 18 de janeiro de 2024, ele foi acusado de 191 acusações de homicídio. E dessa vez, dificilmente ele vai conseguir se safar. Pastor Benjamin da Igreja Levante-se e Brilhe da África do Sul era conhecido por ser um pastor exemplar. Ele impactava pessoas através de seus sermões. Também era um dos poucos pastores que não chamava atenção por milagres estranhos. Mas por trás daquele pastor exemplar, existia um predador sexual, um homem muito terrível. No período de 2009 a 2021, Benjamin abusou sexualmente de mais de 20 crianças da igreja. Ele convidava as crianças da igreja para supostamente prepará-las para administrar a igreja no futuro. Lá, ele obrigava elas a fazerem sexo nele e outras coisas bizarras que ninguém podia acreditar. E era todos os meninos. No final, ele ameaçava as crianças para elas não contarem sobre essas bizarrices. Em janeiro de 2022, a pastora Zelda Massango, também daquela igreja, acabou flagrando Benjamin com um dos meninos em ato. Ela denunciou o pastor, que foi preso em seguida. Em 2024, ele foi considerado culpado de 31 acusações de estupros e agressão sexual. Benjamin foi condenado a 20 anos de prisão efetiva. Hosanna in the highest. Esse é Fade News, um pastor nigeriano que foi condenado à prisão perpétua também por estupro. Ele era conhecido por fazer milagres estranhos, ou melhor, milagres falsos. Ele fazia o que a maioria dos pastores fazem hoje em dia. Contratava atores para simular milagres durante o culto. Is your name Emmanuel? My name is not Emmanuel. Shh. Oh my. Hey. Ele alegava que Jesus apareceu para ele fisicamente em 2011 e falou com ele, e o suposto Jesus teria dito a Fê fundar uma igreja. Foi aí que ele fundou a Igreja O Reino no Ministério Cristão, em dezembro de 2011. Entre dezembro de 2017 e 2019,
Ele plantou 13 centros religiosos e acumulou inúmeros seguidores. Faye era admirado por muitos lá na Nigéria. Em maio de 2018, ele participou de um programa televisivo onde pregou. Movida pela mensagem dele, uma moça chamada Babajide Boy se tornou membro da igreja e eventualmente ascendeu ao cargo de pastor assistente. Faye passou a chamar ela para fazer alguns estudos bíblicos. Ele fazia isso sempre na ausência da esposa. Faye ou Babajide 2 vezes. Ele disse que aquilo era outro meio de falar com Deus. Da primeira vez, Babajide acreditou nessa bobagem e não contou a ninguém. E a mulher ficou com vergonha de denunciar ele, também por medo de sujar o nome da igreja. Mas quando ele repetiu pela segunda vez, Babajide denunciou o suposto homem de Deus. Faye foi detido sob custódia na prisão em abril de 2023. Também foi acusado de agredir sexualmente outras 2 mulheres da sua igreja. Em janeiro de 2024, Faye foi considerado culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua na prisão máxima de Kikiri, uma das piores prisões de África, onde permanecerá pelo resto da vida. Omotoso é outro pastor que está apodrecendo na cadeia desde abril de 2017 por vários crimes. Ele também usava o nome de Deus para se aproveitar das pessoas. O pastor nigeriano fundou a Igreja Jesus da Minyan International e ele era um dos pastores mais ricos e respeitado na África do Sul. Ele era bem conhecido nos círculos pentecostais sul-africanos e considerado um modelo por sua congregação. Também era conhecido por supostamente ajudar os pobres e necessitados, principalmente as crianças. Mas por trás daquela imagem de homem de Deus, havia um homem doente e criminoso terrível. Omotoso com mais de 40 crianças que ele prometeu cuidar. Ele se aproveitou da inocência delas para satisfazer seus desejos macabros. As suas vítimas incluíam meninas de apenas 13 anos. Uma das vítimas foi Zondi, que tinha 13 anos na época. Omotoso fez ela acreditar que fazer aquilo era a vontade de Deus, que era uma aliança que não devia ser quebrada. Ele me disse que me amaldiçoaria e que minha vida não valeria nada se eu o desobedecesse. Disse outra vítima que tinha 17 anos na época. Tudo foi descoberto e Omotoso foi preso em abril de 2017. Ele e os seus co-acusados Luzanda Sulani e Zuki Suacitó enfrentam um total de 62 acusações que vão desde violação, agressão sexual e tráfico de seres humanos até extorsão. Desde 2017, o caso dele está sendo adiado. Ele já tentou várias vezes pagar fiança, mas sem sucesso. One of the reasons I love Esses são alguns pastores africanos que cometeram crimes e foram presos. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Até breve.